Bem-vindos a mais uma transmissão do podcast do SimPRFSC. Agora nós estamos buscando ouvir os candidatos PRFs que estarão participando na próxima eleição, e o objetivo é buscar, a fomentação dentro da categoria, essa participação dos policiais rodoviários federais, dos servidores administrativos, aqueles vinculados a nós, para desenvolver cada vez mais a representatividade do policial na política. O inspetor Coelho está conosco aqui hoje à tarde, então um prazer tê-lo novamente, inspetor. Obrigado. De volta à atividade. Isso. E gostaria que o senhor começasse aí a abrir esse nosso podcast. Bem-vindos ao nosso podcast CPRF, num momento muito importante em que PRFs corajosos colocam seu nome para um pleito eleitoral, e hoje nós temos aqui o nosso querido Everson Foiser, o guarda velho, muito querido da instituição, com vasta lista de serviços prestados, e que agora, na sua aposentadoria, resolve colocar o seu nome à disposição da comunidade de Rio do Sul, onde a família sempre viveu, e ali ele quer agora ser um representante da localidade. E como é um PRF, a gente já deseja sucesso nessa empreitada. A gente sabe da tua capacidade política, da tua capacidade de trabalho. Então seja bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para a tua apresentação. Obrigado, Coelho. Coelhão, obrigado, Paulo Sérgio. Dois baluartes também, dentro da nossa, principalmente da nossa luta, pela categoria. Também, ambos que deixaram aí grandes marcas na nossa instituição. Eu costumo dizer que eu tenho uma das minhas melhores características é atrair pessoas boas, para perto de mim e me cercar dessas pessoas boas. Eu acho que o mundo é mais ou menos assim, A gente é mais ou menos o reflexo daqueles que vivem perto da gente, A gente se molda, nessas pessoas, Então primeiro eu queria dizer do meu contentamento em fazer parte da vida de vocês dois, particularmente. A honra, A honra que a gente tem, que a gente compartilha, de ser representante da nossa categoria, porque quando a gente vai para a linha de frente, defender os pleitos da nossa categoria, ainda que sabendo, de que todos os pleitos que a gente defende são pleitos justos, pleitos razoáveis, a gente nunca é uma categoria de pedir aquilo que está além daquilo que a gente pode receber e daquilo que a gente merece receber. Então, mas isso para mim particularmente é uma honra muito grande, ser olhado e ser visto como, digamos assim, o cartão de visita da nossa instituição, da nossa categoria, diante dessas batalhas que a gente faz. Então, esse é o Everson Foiser, o PRF Foiser, que está aí, trilhou aí praticamente 25 anos de trabalho dentro da instituição Polícia Rodoviária Federal, uma instituição maravilhosa que me possibilitou, do pouco que eu sou, do pouco que eu tenho na vida, mas me possibilitou me transformar nessa pessoa que eu sou, me moldou meu caráter junto com a educação, que a gente recebeu dos nossos pais. Exato. O finado seu Paulo, que tenho certeza hoje também está em bom lugar, junto, Paulo Sérgio? Junto com o seu Paulo. Junto com o seu Paulo também, Então, e a dona Alice, que está lá, firme e forte na luta lá. Aproveitar também para dizer que, além disso, a vida da gente nos prepara, A família é como um ponto muito importante nessa preparação, eu digo assim, que na verdade é ali que eu penso que é ali primeiro que a gente busca o modelo de vida ideal, o modelo de sociedade ideal, é dentro de casa, é a nossa base,
Então, quando a gente tem uma base boa, quando a gente vem de uma base, né, uma base sólida, uma base estruturada, e a gente procura fazer isso também com os nossos erros e com os nossos acertos, porque a gente também é humano e a gente erra muito. E graças a esses erros durante toda a vida que a gente vai ajustando e erra aqui e ajusta ali, enfim. Então isso, eu acho que todo esse conjunto de fatores acabou me colocando num determinado momento, né, em que a gente olha para os lados e percebe eu não digo nem uma necessidade, mas percebe uma oportunidade da gente agregar um pouquinho mais. Contribuir mais. Contribuir, exatamente, o termo é esse, contribuir um pouquinho mais com essa experiência que a gente tem, né? Com essa experiência que a gente adquiriu, com esse aprendizado que a gente acumulou durante toda essa nossa trajetória, né? Então o Foz é esse aí, o Foz era um cara assim que adora ver todo mundo sorrindo, né? Eu faço de tudo para ver o máximo de felicidade no rosto das outras pessoas e muitas vezes a gente percebe que existem meios para proporcionar coisas boas, mas que esses meios muitas vezes são deixados de lado, né? Ou por interesses escusos, né? Ou por propriamente dito falta de interesse de alguns, né, que estão em determinadas posições que poderiam fazer, mas que puramente às vezes por não querer ou por não se importar ou por achar que vai dar muito trabalho acaba não fazendo, né? Então é mais ou menos assim, resumidamente, é como eu cheguei nessa condição aí de candidatura à vereança aí, querendo realmente representar uma comunidade, querendo representar aqueles que são queridos para a gente, né, que é aqueles que vivem próximo da gente, a nossa cidade, enfim. Então é isso aí, Paulo. Vamos falar um pouquinho da carreira, né, da tua, desde 96, né? Estamos em 96. Acredito que tu fez o concurso de 93, como a gente fez, e tu entrou na turma de 96. De 96 para cá, como é que foi a carreira na PRF? Paulo, antes assim, eu quero tratar do serviço público, né, de ser servidor, né? Professor de matemática? Eu fui professor, eu fui professor. Eu, em 1993, salvo engano, a vida prepara as coisas pra gente, né? Um professor quebrou o braço, eu tinha então na época, salvo engano, aí 20 anos, e eu fui convidado a substituir esse professor. Na época eu dei aula de História e Geografia, né? Então ali foi meu primeiro contato com o serviço público. E ali, quando a gente é professor, tu vive pelo menos para mim foi assim, né? E eu percebo que grande parte dos meus pares professores, a gente percebe que tu vive é um momento ímpar. Tu tá participando da formação, muitas vezes do caráter de algumas pessoas. E o mais legal é que daí depois de anos e anos tu reencontra aquele que foi teu aluno e tu percebe ele, homem e mulheres feitos, e que hoje estão ocupando posições na sociedade que fazem toda a diferença para a sociedade. Então, assim, é um momento, assim, né, tu ser professor é algo maravilhoso. Então, ali foi que eu aprendi realmente o sentido de ser servidor público. Porque eu tenho uma crítica muito grande para quem fala do funcionário público, né? Para mim, não existe funcionário público. Porque aquele que está ali, que assumiu a função de servidor público, no momento em que ele assina a sua posse lá, ele está assumindo ali, é um sacerdócio. É um sacerdócio. Como o próprio termo já diz, ele vai, dali em diante, ele vai servir. A missão dele é servir, de servidor, né? Então ali começou efetivamente a minha carreira de servidor. E aí, concurso 93, né? Concurso público de 93, uma oportunidade, eu prestei o concurso porque era uma profissão que eu admirava. Meu pai me incentivou a prestar o concurso. E aí, num primeiro momento eu não passei, porque a primeira turma foram 305, né?
A minha posição foi lá pelos 400, mas também tinha 10 mil candidatos, né? Então, Bem concorrido, né? bem concorrido na época também. Claro, nada comparado ao que existe hoje, né? Na época era mais ou menos o que é uma faculdade de medicina, na época era, né? A concorrência. Mas hoje já tivemos aí concursos nossos de 1.000 por um, né? Uma concorrência bem maior. Mas enfim, e aí não passei naquele primeiro momento, continuei a minha vida dando aula e tal. E aí uns 2 anos depois eu recebi uma ligação na minha casa, perguntando se eu ainda tinha interesse, né? Era tudo que eu mais queria, né? E aí fui atrás de informações e tal, para ver como funcionava, como é que estava e tal. E eu lembro que na época, inclusive, como professor eu ganhava mais. Eu ganhava mais como professor. E eu gostava da aula. Tanto é que depois na carreira, né, depois eu vou falar um pouquinho disso, a gente, né, Paulo, a gente continuou nessa de dar aula, né? De dar aula. Mas enfim, aí em 1996, então, eu fiz o curso de formação, assumi, tomei posse, morando em Rio do Sul, né? Na época, como eram poucas vagas, acabei indo para Joinville, que eu acho que era onde tinha o maior número de vagas, enfim, é onde eu acabei sendo lotado. Tentei por várias vezes voltar para Rio do Sul, né? E sempre muito difícil e tal, e era só não. Sim. Até um determinado momento que tu começa a criar laços também, né? Sim. Tu acaba criando amizades, tu acaba criando um ciclo de amigos, iniciando pelos teus colegas de trabalho, que é uma coisa maravilhosa na nossa instituição, que inicialmente são teus colegas, depois passam a ser teus amigos, e no final eles já são a tua família, né? Eles acabam sendo a tua família. E eu, graças a Deus, eu cultivei isso a ponto de realmente ter 2 compadres, né? Os 2 meus, eu chamo de meus irmãos, acabaram batizando os meus filhos, então são verdadeiramente membros da minha família, né? Não só no coração, mas também na letra. As rondas, né, inspetor? As rondas fazem isso, né? As noitadas. Eu costumava dizer sempre, né, que a nossa amizade, a nossa relação de quem vira amigo, né, é forjada no calor do sol e no orvalho da noite, né, inspetor? Por isso o valor, né? O valor. A gente passa grande parte da vida juntos, né, com esses caras assim. A dependência, né? Um depende do outro, né? E assim... A segurança a dependência, né? Exato, E assim, essa parceria de tu estar numa ronda e tu tá, por exemplo, fazendo uma abordagem, tu olha um para o outro e o outro já entende o que tu, né? Qual a linguagem, o que tu vai fazer, o que está acontecendo e tal. Então, e aí eu entrei na PRF em Joinville, permaneci por lá por muito tempo. E aí, de orelha seca, né? De orelha seca, o melhor lugar, diga-se de passagem, para estar na PRF é o NGS, que a gente chama, né? O Núcleo de Serviços Gerais, né? Núcleo do Guarda Simples, né? E aí passei depois chefe de posto, e primeiro chefe de equipe, depois chefe de posto, aquela coisa natural, né? Que vai acontecendo e tal. Chefe de operações na região de Joinville, depois delegado da PRF em Joinville, chefe da delegacia, depois como função chefe de operações no estado de Santa Catarina, enfim. Num determinado momento também eu tive a oportunidade de desenvolver nas primeiras escolas de inteligência da PRF, eu tive a oportunidade de participar da segunda escola de inteligência na PRF, com formação na Agência Brasileira de Inteligência, e participei de operações, fiquei praticamente 1 ano participando de operações fora do estado, enfim, umas loucuras assim que a gente faz. Tu entra, né, na missão, não, são 15 dias, é 15 dias lá, e quando tu vê, tu está 1 ano. Aí fica a família, fica tudo de lado, infelizmente, né? A gente é um dos diferenciais assim que eu julgo na nossa categoria, né, na nossa carreira, por isso o sucesso da nossa instituição. Eu costumo dizer sempre, né, principalmente para os nossos policiais, hoje eu desenvolvo um projeto de valorização dos PRFs aposentados, é o PRF para sempre,
eu costumo dizer que o maior patrimônio que a nossa instituição tem são os policiais. É o nosso recurso humano, né? Porque tudo que existe na nossa instituição, na PRF, é advinda da iniciativa desses que estão lá. O crescimento foi em cima da mão de obra que nós temos, das ideias, tudo, basicamente das isso formações. aí. Não teve um dia, né, que alguém iluminado, né, com todo o respeito que a gente deve ter, mas não teve um dia que alguém do governo federal acordou e disse, não, hoje nós vamos criar um novo mecanismo que vai melhorar a vida da instituição policial do governo federal. Não, tudo saiu de dentro, muito pelo contrário. Muita coisa que a gente produziu dentro da instituição foi aproveitada e é aproveitada em outros órgãos, né? Nossa, tem uma conversa entre exato, né? Uma conversa na ronda ali, um dos colegas que tem mais habilidade em um determinado ponto e não, isso aqui não devia ser assim, devia ser assado. E a gente, da turma de 93, né, Paulo? A gente participou muito disso, dessa coisa da revolução, né? Da mudança de chave ali das tecnologias e tal, porque a gurizada veio... do bate manual para o bate eletrônico. Tudo isso, né? Fazer uma lembrança aqui do nosso querido Borba, que já se foi, mas que deixou sua marca, foi de uma importância muito grande, né, para essa implantação desse mundo tecnológico aqui. Inclusive no sindicato também. Inclusive essa sala era um projeto dele, né? Essa sala do Borba, né? É um cara assim que era um amigão. Infelizmente não está mais entre nós, né? Mas é isso aí. E aí na instituição... E a representação sindical, onde entra nesse contexto da carreira? Paulo, aí vieram as lutas, né? A nossa categoria passou por uma luta muito grande na década ali de 90, que foi mais ou menos 98, né? Que foi na época em que a gente realmente conseguiu um avanço grande, basicamente fruto de uma mobilização que envolveu toda a categoria, né? Toda a categoria. Para quem não estava, para quem estava sabe do que eu estou falando, mas para quem não estava, a nossa categoria fez coisas que impactaram no cenário nacional, né? E foi graças ao ingresso da turma de vocês que foi possível promover essa luta, porque nós estávamos com um número muito pequeno de policiais. Santa Catarina estava fechando os postos, não tinha mais, né? Então, com o ingresso dos senhores na época, que foi possível se organizar, né, com sangue novo, e poder fazer aqueles enfrentamentos que não foram fáceis de fazer. E o bacana, Coelho, é que nesse ingresso, né, dessa turma ali da década de 90, o que a gente viveu foi uma relação muito boa de transição entre a turma, né, do que a gente chama dos antigões, os novinhos. Ali houve uma mesclagem muito boa, porque o nosso curso de formação foi algo em torno de 20 e poucos dias, 30 dias. Então o que a gente aprendeu com quem estava lá, né? Quem estava lá, eu lembro que 80% do que eu ouvia durante o plantão era bom senso, alemãozinho, bom senso, galego, bom senso. E isso, de certa forma, nos moldou, assim, aquela maneira educada de tratar o usuário, aquela maneira cortês de abordar um veículo. Isso ali foi algo assim, que marcou muito a gente, né? Nós, recém-entrados numa instituição policial, né? E a gente entendia que como agentes da autoridade, né, de trânsito, e agentes enfim, policiais, nós entramos com uma visão policial. Mas aí fomos recebidos por aqueles cavalheiros, verdadeiramente, né, que tratavam os patrulheiros, que ofereciam um cafezinho para o usuário quando ele parava no posto com a família, pedia informação e tal. Então a gente soube, eu digo assim que essa turma, ela soube equacionar bem, essa turma de 90 e tanto, ela soube equacionar bem e trouxe isso na sua carreira. Como diz
aquele ditado, né? Ai que endurecer sem perder a ternura, né? E a gente fez muito bem isso, porque assim, ao longo da nossa carreira a gente tem ocorrências assim de toda a natureza, né? Então, desde interceptar um veículo com um casal sequestrado no porta-mala, que já aconteceu comigo, até tu tá atendendo tirando da água da maré que está subindo para não levar o corpo de um motociclista acidentado, e no outro plantão tu recebeu o pai dele para te dar um abraço e agradecer pelo que tu fez. Então, assim, são extremos que a gente tem que saber equacionar. O policial tem que saber equacionar isso, porque ele não pode tratar todos da mesma forma, mas ele tem que tratar todos com o devido respeito, né? Então, esse bom senso que para todos, que tu comentasse, ele é o que separa, né? Exatamente. Então não cabe um buquê de flores para todos, não cabe. Para alguns tem que ser o estanho mesmo. Bom Tem senso é análise, né? Exato, bom senso é análise. Aquela coisa, tu tá trocando tiro, tu não vai oferecer uma margarida, uma rosa pro cara. Tu vai dar o que tu tem, que é a resposta, né? Mas em determinados momentos, né, tu trata com respeito. Tá algemado, acabou. Algemou, tá ali, tu não vai bater na cara do cara, porque ele vai ficar com raiva de ti, e o dia que ele sair, ele pode ficar com raiva de ti e vir fazer essa cobrança, né? Óbvio, é difícil? É fácil? Não. De maneira alguma não é fácil. Mas se fosse fácil, qualquer um fazia. Né? Nós, o policial, tem que estar preparado para isso, realmente. Né? Ô Forder, o que te motivou a disputar essa cadeira na Câmara? Entrar na política, né? Pois é, Paulo, eu, assim como eu acho que 90 e tantos % dos brasileiros, eu dizia, não, eu não quero me meter com isso, né? Mesmo em política eu estou fora e tal. Mas aí, Paulo, como eu falei, a experiência, nada melhor do que o dia a dia, né, para tu aprender. E a gente percebe que a política, o mundo político, ele traz muitas possibilidades. Ele proporciona muita coisa. Ele te dá condições de buscar coisas que tu só consegue no cenário político. Só através da política tu consegue. Então, como a gente vem trabalhando, né, dentro do Congresso Nacional desde lá de 2000 e lá vai bolinha, né? Não vamos falar porque senão vão chamar nós de velho, mas já passa bem longe de 10 anos, né, Paulo? E a gente vem percebendo que, assim como na nossa categoria, que a gente, por mais que a gente sempre continue lutando e brigando pelos nossos direitos, principalmente, né, para a manutenção dos nossos direitos, que é uma coisa assim que a gente briga muito. Nós tivemos alguns prejuízos, né, significativos, como por exemplo na reforma da Previdência recentemente, alguns colegas injustiçados que estavam ali à beira da aposentadoria, mas que por conta de uma reforma que para a nossa categoria foi injusta, porque principalmente a regra de transição não foi justa. Então colegas que tinham ali 6 meses para se aposentar, passaram a ter que trabalhar 7, 8 anos a mais. Os novos ingressos também? Os novos ingressos também. Então, quer dizer, a gente percebe que, ainda que com todas essas derrotas, mas que se não fosse o trabalho político nosso, a nossa categoria hoje estaria na míngua. Eu sempre digo, nunca se iludam. Não existe um governo que acorda num dia de manhã e diz assim, não, hoje nós vamos privilegiar, ou nós vamos defender os interesses de uma categoria, ou de uma comunidade, ou de um estado, né? Se não fossem nossos representantes, por exemplo, na Câmara Federal em Brasília, o retorno de impostos de Santa Catarina, que é algo em torno de hoje de 17%, seria menos de 10%, né? E se é difícil assim, imagina com menos. Então esse trabalho político é muito importante. A defesa do cidadão, ela é feita basicamente pelo agente político. E aí a gente percebe, muitas vezes, que isso não é feito como poderia ser feito. Eu não digo nem como deveria, mas eu digo como poderia ser feito. Porque o deveria é algo muito subjetivo, né? Agora o poderia não. O poderia eu posso lutar pela minha comunidade.
Eu tenho condição para isso, eu tenho saúde, eu tenho os caminhos, eu tenho os canais, eu sei aonde ir. Então isso me motivou muito, sabe, Paulo? E aí depois o envolvimento também na Associação de Moradores, né? Que me mostrou assim, me colocou muito perto eu digo assim, dos problemas alheios, né? Porque enquanto a gente está no nosso mundo ali, o problema é da estrada que tu passa, o problema é da rua onde tu mora, o problema é daquela luz que é na frente da tua casa. Mas quando tu começa a criar um interesse comunitário, tu começa a perceber que esses outros problemas, os problemas que tu tem, ele tem uma amplitude maior quando tu olha para o teu vizinho, para o teu conhecido, para aquele que mora lá na tua comunidade, para aquele que mora na tua cidade, e tu percebe que eles têm os mesmos problemas que tu, né? Guardadas as devidas proporções, mas a grande maioria é problema que tem solução, sabe? E essa solução, para mim, passa muito pela política. Então eu acho que o ente político ele tem essa obrigação, Paulo. Ele tem a obrigação, não de produzir resultado, porque resultado a gente sabe que é difícil, a gente já aprendeu isso, né? Mas ele tem a obrigação de correr atrás, de ir atrás, de representar verdadeiramente, né? O não a gente sempre tem, né? A gente tem que correr atrás do sim. Então, às vezes tem que ser chato, né? Não, assim. Com certeza. E para nós do sistema sindical, um colega envolvido com um mandato, seja ele básico de vereador, Sim. ele pode ser um embrião de um futuro deputado federal. Para nós é interessante ter espalhado pelo Brasil todo pessoas que tenham coragem de se envolver e que com possibilidade de eleição, que isso também a gente vai bater na porta desse colega, né? Embora a tua eleição não vai se dar com os votos somente da PRF, porque na tua comunidade tem poucos PRFs, tem a torcida, tem uma ajuda, mas o teu atendimento primário é com a comunidade. Mas a categoria se beneficia por ter... A gente sempre leva, né, Pedro? A gente sempre leva, da mesma forma que eu, né? É aquela coisa, uma coisa não impossibilita a outra. Hoje eu sou representante da minha classe, da nossa categoria, honrosamente eu represento a nossa categoria em Brasília. Mas quando eu estou em Brasília, eu também tenho o meu pensamento eu tenho o pensamento na minha comunidade. Claro. Sabe? Então, assim, por vezes eu já estive lá e já corri atrás de demandas da minha comunidade, porque era oportuno, eu estava lá, eu tinha condição, eu tinha tudo ali, e é óbvio que eu não vou deixar de fazê-lo. E a mesma coisa é o contrário. Eu vou estar representando a minha comunidade, se, né, acontecer um mandato, ou em acontecendo um mandato, e eu tenho certeza que assim, com todos os nossos pares, todos os colegas PRF, ele vai estar lá defendendo a sua comunidade, na sua missão, né, princípio, mas ele também vai ter guardadinho lá, né, a nossa categoria. Então, quer dizer, quando nós tivermos uma demanda que é da categoria, e sempre que a gente estiver lá, aquele representante, aquele deputado federal, aquele senador, aquele ministro que olhar para ti, ele vai acabar reconhecendo em ti o representante também da categoria PRF. Isso é natural. E isso abre portas. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla, tanto para a comunidade quanto para a categoria. A categoria é muito importante, esse crescimento da representação política dentro das nossas fileiras aí. A gente tem hoje, nós temos aí alguns deputados federais que fazem realmente a diferença quando nas nossas lutas. Eles estão lá, né? Nós temos, por exemplo, o colega Nicoletti, que da mesma forma também não se elegeu através dos PRFs, mas que leva a bandeira da PRF para onde ele vai. Né? Então, claro, ele está lutando, inclusive, pela terra dele, pela comunidade que ele mora, mas ele tem com ele no coração também a instituição e a categoria. Sobra espaço, né? Sobra. Uma coisa não impede a outra. Né? Isso é natural. E o crescimento da representação e o envolvimento político, eu acho muito importante. Né? A gente aprendeu isso, o envolvimento político é muito satisfatório. Justamente nessa busca aí
por benefícios e pela manutenção de direitos, enfim. Ô Fazer, hoje se vê muito essa polarização, né? E o teu partido é a União Brasil. Uhum. Por que o União Brasil? Paulo, quando eu pensei em me envolver com a política, justamente foi no ápice da polarização, sabe? Há uns 2 anos atrás. Nós acompanhamos juntos. 22, 21, ali naquela época. A época da polarização, né? E eu, em que pese ser de uma ideologia mais direita, mais conservadora, mas eu não sou radical em nenhum aspecto, sabe? E aí eu busquei justamente uma bandeira, né? Uma linha de ideologia que mais ou menos refletisse aquilo que eu penso. União Brasil, ele prega muito isso, sabe, Paulo, nas suas bandeiras. Ele prega que nós somos um só povo. E mesmo que alguns, né, tenham pensamentos divergentes, pensamentos diferentes, o que é natural, né? Totalmente. A gente vive em comunidade, né? E viver em comunidade é saber viver com as diferenças. Então, o União Brasil, ele me trouxe justamente essa paz e essa tranquilidade em me unir digamos assim, a uma linha de pensamento em que traduz praticamente tudo que eu penso, né? Que eu acho que o caminho realmente é a pacificação, o caminho para o sucesso é a pacificação, né? Existem vários caminhos que não são pacificação e que levam a outros destinos, né? Mas eu penso assim que aonde a gente consegue os melhores resultados é realmente tentar equacionar isso, né? Óbvio, sempre nós vamos ter sempre posição ou oposição, mas isso não necessariamente diz que nós temos que nos matar, que nós temos que desejar a morte do próximo ou que nós temos que desejar o mal do próximo. Eu não consigo aceitar que uma pessoa, por pensar diferente da outra, deseje o mal daquela pessoa, sabe? Eu acho isso não é humano, né? Eu acho que nem mesmo os animais, quando não é pela própria sobrevivência, eles desejam a morte do seu, né? Entrando especificamente, né, na questão local de Rio do Sul, quais são as tuas propostas lá para a comunidade de Rio do Sul? Quais as políticas públicas que tu vai apoiar, que tu vai levantar a bandeira? Paulo, Rio do Sul é uma cidade maravilhosa, né? Antes de mais nada, né? Rio do Sul é uma cidade maravilhosa. Eu sou rio-sulense de coração, não nasci lá porque meu pai, que é nascido em Rio do Sul, acabou indo para desbravar o sudoeste paranaense e por uma coincidência do destino eu nasci lá também, numa terra maravilhosa, no interior do Paraná lá. Mas acabou que meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, ele retornou para Rio do Sul e a família acabou enraizando ali e eu sou apaixonado por Rio do Sul. Quando eu estava próximo aí do fim da minha carreira, da aposentadoria, até queria ter continuado mais um tempo, mas por problemas de saúde não continuei, acabei tendo que realmente me aposentar. E eu decidi que é a terrinha que eu vou, é onde eu vou viver os meus vários anos, se Deus quiser, assim. Lá no fundo do Canoas? Lá no fundo do Canoas, exatamente. Então, Rio do Sul é uma cidade maravilhosa, sabe? Uma cidade com potencial de crescimento muito grande, uma economia pujante. Nós vivemos hoje uma fase assim louvável, onde graças a Deus até se falta mão de obra para tanto trabalho que tem em Rio do Sul. Então, fruto de algumas transformações que aconteceram na cidade nos últimos tempos também, mérito dos administradores que por lá passaram. Mas uma cidade com vários problemas, né? Assim como tantas outras que estão crescendo, que estão se expandindo. Nós vivemos um drama muito grande lá das enchentes, né? É uma das cidades brasileiras que mais sofre com enchente. Verdade. Né? E que ações podem ser tomadas para mitigar esses efeitos, essas consequências das enchentes, né? Então, assim, enquanto
representante no Legislativo, Paulo, se eu tiver a grata satisfação de poder também ingressar, algumas coisas eu penso que eu posso contribuir. Claro, óbvio, né? A questão da segurança pública, né? Que a gente, graças a Deus, a gente adquiriu uma bagagem muito grande enquanto gestor, principalmente na PRF, tanto a nível regional quanto a nível estadual, na questão de operações. É claro que combate ao toda crime. essa tua experiência tu vai levar junto contigo. Exatamente. Isso é um conhecimento que graças a Deus eu No tenho. debate, na proposição, né? Exatamente. Então, na proposição de ideias para transformar a cidade, para que ela continue, né, com esses índices de segurança que são bons. E aí tem tantas outras coisas. A mobilidade urbana, que por conta desse crescimento, a gente tem alguns problemas graves lá. É que Rio do Sul se assemelha muito a Tubarão, né? Um rio e uma rodovia federal. Um rio e uma rodovia federal junto. Então a gente tem ali alguns problemas que precisam realmente de gestão. É preciso que se faça gestão junto aos órgãos competentes. Por exemplo, a rodovia é competência do DENIT. Mas o ente municipal ele tem condição de fazer essa gestão junto, né? E aí, como se trata de uma rodovia, junto, quem sabe, dos demais municípios ali, para que haja um investimento, um projeto de crescimento, prevendo algumas coisas lá. Nós temos, por exemplo, um túnel lá, que é o túnel do Fundo Canoas, já foi até nominado, né, túnel do Fundo Canoas, que é um absurdo. Aquele que os veículos engalham, né? Exatamente, aquele lá já está famoso, né? Então, quer dizer, aí a gente vai ao DENIT para saber como resolver aquilo, e assim, eles não têm nem ideia do que fazer. Não existe projeto. 40 anos lá, né? Está lá, né? Quase 40 anos lá. E o primeiro passo tem que ser dado, que é o quê? Projetar. Tendo projeto, eu acho que o ente legislativo e o ente executivo do município tem condição de correr atrás. Né? Nós vamos resolver mês que vem? Não vai resolver. Ano que vem, eu acho difícil, mas se a gente der o primeiro passo, a gente resolve. E aí, nisso é muita coisa que corre junto, sabe? Então tem muita coisa. Junto com, né, o crescimento populacional vem a demanda por creche nos bairros e uma série de coisas. Uma das questões que me chama a atenção é a questão dos animais de rua. Os animais de rua, assim, se nós formos em Rio do Sul, e eu imagino que isso seja uma comum em várias cidades, né? Vários animais de rua, cachorro, gato, e é um problema, porque o animal está exposto à sua própria sorte e não pode ser assim, né? Pessoas abandonando os seus animais de estimação e aí procriando e tal. Então eu acho que a cidade tem condição de desenvolver um projeto que seja a longo prazo, mas que seja algo com uma base sólida, para que daqui lá uns 5 ou 10 anos a gente tenha realmente um controle disso, uma solução, para que a gente não tenha isso como um problema. Sim. Né? E aí são tantas outras coisas. Eu vejo o seguinte, Paulo, eu vejo que principalmente na figura do vereador, sabe? Tem muita gente que diz assim, não, porque vereador não é para olhar a rua se está com buraco, vereador não é para tentar arrumar aqui, arrumar lá, vereador não é para tentar resolver o problema do quem não consegue o alvará na prefeitura. E eu já penso diferente. Eu penso que além de tudo que o vereador tem na lei, na letra fria da lei para fazer, quer dizer, fiscalizar, criar leis e tal, mas eu penso que o vereador, principalmente, ele é o elo de ligação entre o cidadão, aquele que está lá na comunidade, e a administração pública. A resolução do problema. A resolução do problema. Ele não precisa dizer que ele vai resolver o problema, porque muitas vezes ele não consegue. Não é da competência dele. Mas ele sabe os caminhos. Ele sabe para onde. Por exemplo, às vezes um cidadão que não tem tanta formação, ele quer resolver um problema, quer pegar o alvará para construir uma casa, mas ele não sabe nem em que porta bater. Então, por que um vereador não pode dizer para ele, não, o senhor vai lá e procura o tal setor? Simples assim. Então, o vereador é o elo. Ele é realmente o elo. Né? Ele pode propor, por exemplo, melhorias na coleta seletiva, sabe? Tudo isso. Então, ele vive aquilo lá. Ele tem que estar na comunidade. O vereador, sim, ele tem que estar na comunidade. Ele tem que viver em comunidade, conhecer os problemas. Né?
E assim, essa coisa da associação de moradores me proporcionou muito isso, sabe? É uma coisa assim muito interessante, muito boa de se fazer parte. Ô Foz, para a gente encerrar, que está dando tempo aí, tu foi um exemplo, né? Dentro da PRF, dentro do sistema sindical. Como inspirar outros policiais, outros agentes a irem para o campo político e terem essa participação efetiva na construção de políticas públicas, do desenvolvimento da instituição, do desenvolvimento do PRF e, enfim, desenvolvimento de toda a sociedade com ideias diferentes, uma política nova. Paulo, como fazer isso? Eu sou, como eu falei antes, né, tanto tu quanto eu, a gente é palestrante, né, sempre foi palestrante dentro da PRF, instrutor em curso de formação, instrutor em novos equipamentos, e a gente se orgulha muito disso, né? E uma coisa que a gente sempre defendeu, né, duas coisas eu diria até. Uma que é a linha de doutrina da PRF, né, que no começo, lá atrás, bastava ter conhecimento. Depois disseram que conhecimento não bastava, tinha que ter atitude também. Aliás, tinha que ter habilidade. É o que a gente chama de chá, né? Então está faltando o A. Então hoje é o chá. É conhecimento, habilidade e atitude. Sem esses três ingredientes juntos, não adianta nada, né? Então a gente tem isso. E a outra coisa é que o que a gente fala nas palestras, né? Que falar é tudo muito bonito, mas tu servir de exemplo arrasta, né? Exemplos arrastam. Palavras comovem, mas exemplos arrastam. É isso que a gente sempre diz, né? Então eu penso que a gente é exemplo. E é importante que esses nossos colegas percebam que tudo que a gente conquista é em razão dessa representação. E quanto mais envolvimento, mais representação bem feita a gente tem. E um diferencial da nossa representação, Paulo, que eu costumo dizer para todo mundo, e falo isso com muito orgulho, nós não pensamos só na nossa categoria. Porque quando a gente está dentro do Congresso Nacional, trabalhando várias pautas nossas, mas a gente está monitorando pautas que impactam diretamente na sociedade. Trânsito, criminalidade, a gente trabalha muito isso lá dentro. E a gente tem muito uma atenção voltada ao reflexo dessas ações para a sociedade. Então eu atribuo muito do sucesso das nossas conquistas e das nossas defesas a isso. Observação global, né? Observação global. A gente não está voltado e pautando apenas coisas para a nossa categoria. Não. A gente está especialmente voltado à nossa categoria. Mas tudo que diz respeito a uma melhor vida em comunidade, a gente está mapeado, está monitorado pela gente, está no nosso radar. Então, se surge um projeto que a gente vê como pode trazer prejuízo para a comunidade, e aí principalmente, né, em termos de combate à criminalidade, em termos de trânsito, tudo isso que é a nossa especialidade, a gente atua também. Então esse tipo de representação é que me orgulha muito, e eu tenho certeza assim que os colegas eles acabam seguindo esse exemplo no trabalho que a gente faz. Então o envolvimento, né, se a gente pode aconselhar, se é que pode se aconselhar, né? Se o conselho fosse bom, diz que não se dá, né? Mas a gente faz questão de dar. Se envolva-se principalmente na defesa da categoria, se envolva na sua comunidade, porque o PRF, ele, pelo desenvolvimento das suas atividades, ele próprio já se torna meio que um referencial. Né, um referencial. Então isso quer queira, quer não, traz responsabilidade para ti. Então na tua comunidade tu vai ser olhado como exemplo. E nada melhor do que tu se envolver verdadeiramente. Tu vai ver que os resultados eles são muito bons. Produzir boas coisas te trazem aí benefícios aí até mesmo para a própria alma, né, digamos assim. Se sente mais leve.
O trabalho coletivo é bom, né? Sempre, sempre. Os resultados são sempre excepcionais, né, Paulo? Porque melhor do que tu ter resultado para ti é tu poder compartilhar esse resultado com mais pessoas, né? Porque Você ganha igual, né? se tu, por exemplo, tu conquistar alguma coisa só para ti, tá, beleza, tu vai aproveitar e tal. Mas, pô, poder compartilhar é muito bom, né? É muito bom. É isso aí. Talvez um pouco falte, e eu creio que tu é um desses representantes que pensam coletivamente, né? Então, para a gente encerrar, pode, aberto aí para tua mensagem para aqueles que estão nos assistindo, seja PRF, seja lá da comunidade de Rio Largo. Sim, o que eu quero, né, Paulo? A idade vai chegando, né? Está aqui o Coelho aí que acabou de passar por uma situação aí, né, um tanto quanto complexa. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco, né? Coelho, é uma satisfação muito grande. E o que a gente pode dizer é que o nosso trabalho como de voluntário que né, Paulo, sempre foi, mas que os resultados que a gente produz, eles nos trazem uma satisfação muito grande. E uma coisa é certa, se não houver quem lute pela comunidade, quem defenda a comunidade, quem defenda a categoria, quem lute pela categoria, pensando nestes, a gente muitas vezes não quer se envolver, muitas vezes quer deixar para lá, e se a gente não se envolver, a gente acaba deixando na mão de pessoas que muitas vezes não estão preocupados com aquele objetivo comum, né? A gente reclama tanto, muitas vezes, porque tal governo fez isso, porque tal governo fez aquilo, porque tal agente faz isso, tal agente faz aquilo, mas muitas vezes a gente se recusa de participar. Então a gente não pode. Eu penso que esse envolvimento, não que ele seja obrigatório, mas que ele é saudável e ele é necessário. Eu sempre tive comigo assim, né? Tem até uma coisa chula, mas assim, é melhor muitas vezes tu mandar. Eu dizia quando me convidavam para chefia, os caras me chamavam de louco para assumir, né? Eu dizia, cara, é melhor mandar do que ser mal mandado. Porque quando é a tranquilidade que a gente tem, né, Paulo? É a representatividade, quando né? a gente estava no plantão, né? Por que a gente gostava tanto de estar no plantão trabalhando? Porque naquele dia tu tinha certeza que, pô, o motorista ia parar lá e ia ser bem tratado, tu ia desenvolver as tuas funções de acordo com aquilo que tu mais gostava de fazer e tal. Então é isso. Eu acho que o envolvimento ele é necessário, é um terreno que está aberto, né? Qualquer um pode, né, Paulo, participar. Sim. E eu acho que a gente tem que fomentar muito isso nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos pares, para que a gente tenha cada vez mais uma comunidade que possa viver melhor, porque a gente tem condições para isso, né? A gente vê países tão desenvolvidos ou até mais desenvolvidos que o Brasil passando por dificuldades tão grandes por conta de má representação, por conta de ideologias malucas, né? Ideais individualistas muitas vezes, e a gente não quer que a nossa nação, que a nossa categoria esteja sujeita a essas condições, né? Então é por isso que eu acredito muito na nossa luta. Inspetor? Tá bom, a gente está finalizando, agradecendo a presença do Foiser, desejando grande sucesso na tua empreitada. Estaremos aqui torcendo pelo teu êxito e sempre nos colocando à disposição do amigo. Sucesso para ti. Bom. Agradecer então a presença do inspetor Coelho, do nosso convidado Everson Foiser, famoso guarda velho. Agradecer a todos que estão aí nos acompanhando e até o próximo podcast.